Boa noite a todos. Solicito ao senhor primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. André Siqueira, Carlinhos Sartori, Presente. Carlos Brisa, Edson da Autoescola, Bete Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, professor Mino Nicolai, professora Marisol, Maurício Casimiro de Lima, Rogério do Allan Kardec, Tiago Fontolan. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 19ª legislatura, realizado dia 8 de maio de 2025. Convido o vereador Tiago Fontolan para... É a Marisol? É a vereadora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tá bom. Boa noite a todos. A leitura nesta noite está em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Rogério do Allan Kardec. Boa noite já, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa. Gostaria de iniciar a minha fala em três datas específicas desse mês de maio. Primeiro também, falar sobre a festa de maio. Até vi um requerimento do meu amigo Tiago Fontolan, de esclarecimento sobre a festa de maio, ser mais transparente. Mas também dar os parabéns aos organizadores para a festa estar maravilhosa. Mais transparência sobre a festa de maio, que se encerra no dia 13. Também no dia 12 de maio. 12 de maio é um dia muito importante. Eu acho que, para mim, o Carlinhos, que já foi da enfermagem, a Beth, o Maurício, que trabalha na saúde, acho que a gente tem que valorizar quem cuida. Acho que assim, não é o momento só de... Muitas vezes a gente deixa o ente querido para alguém desconhecido cuidar. E geralmente é alguém da enfermagem que está cuidando. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente pensar e olhar com muito carinho para quem cuida. O pessoal da enfermagem não tem dia para trabalhar. É 24 horas no ar trabalhando. É no bairral, é no hospital, é no PPA. Eu e o Maurício presenciamos, a gente foi e o Brisa também, né, Brisa? A gente foi na Conferência da Saúde nos PPAs, né? E a gente viu muita... Quem toma conta, na verdade, da rede pública na cidade, nos PPAs, são os enfermeiros. Eles que gerenciam, escutam a população. E a gente ficou... Eu ouvi muito e aprendi muito, ouvindo a população e vendo o gerenciamento dos enfermeiros. Então, eu venho aqui agradecer. Também que eu sou um membro da enfermagem. Às vezes eu falo que eu sou defensor das entidades, Carlinhos, mas também sou um defensor da enfermagem. Eu acho que é merecido tudo que eles fazem por nós, porque eles cuidam dos nossos entes queridos, nossos pais, nossas mães, nossos avós. Eu acho que eles merecem respeito e muita gratidão. E da gente também, com certeza, Tiagão, com certeza. E também não podia deixar de falar também no domingo, né? Domingo, em nome da Marisol, das mulheres aqui, mães, aqui presentes, é o Dia das Mães. É um dia muito especial. Minha mãe está lá no céu, mas tenho certeza que ela está feliz da onde que ela está vendo o trabalho que eu estou realizando, ou no Allan Kardec. Estou começando aqui agora,
não sou tão presente ainda, não estou muito, mas estou aprendendo, busco o conhecimento. Mas uma coisa eu sei, as mães, elas são essenciais para cada um de nós. Até um trechinho que eu escrevi, para mim não esquecer, todas as mães que com coragem, carinho e dedicação transformam o mundo, com gestos simples, corações gigantes. A nossa eterna gratidão, o amor que vocês espalham, retorna de forma de afeto, respeito, reconhecimento. Feliz Dia das Mães para todos nós. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, à imprensa, internautas e uma boa noite especial aos funcionários desta casa. Hoje eu subo aqui na tribuna para ressaltar não sei quem, que já saiu nas redes sociais, na imprensa local, a evolução da nossa guarda municipal nesses últimos anos. Recentemente, a guarda foi fiscalizada pelo INDSAT, avaliada. Isso, muito obrigado, Tiago. E foi considerado a sua evolução de todos esses períodos para cá. E eu gostaria de comentar que eu sou um defensor também da segurança pública e os investimentos que nós sempre pedimos, cobramos do nosso executivo, e ele vem respondendo a isso. Nos últimos anos, como é de conhecimento, nesses 4 anos passados foram realizados 2 concursos para a nossa Guarda Municipal, sendo que fazia mais de 8 anos que não havia concurso. E nesses 2 concursos foram 49 novos agentes para a corporação. Isso daí é um ganho muito significativo para a nossa cidade. E não foram só isso. Foi uma aquisição de 15 viaturas, foram investimentos em equipamento, novas armas, uniformes, e o principal que eu acho que tem que ressaltar, que foi a colocação, a implantação da muralha digital. Muralha digital hoje são 302 câmeras interligadas no sistema, com 26 pontos de coleta. A nossa muralha digital está sendo exemplo para várias cidades, não só da região. E como é de conhecimento, acredito, de várias, vem corporações de fora. Esse ultimamente estava aqui de Limeira, Vinhedo, inclusive do litoral, lá do Praia Grande. Vem aqui ver o quanto que foi investido aqui e a quantidade de resultados que está dando a muralha digital. Também gostaria de ressaltar a implantação, que eu acho muito importante e para mim foi essencial, do botão guardião para as mulheres vítimas de violência doméstica, que infelizmente só cresce esse número. Também o botão guardião para a zona rural. Isso daí é o fruto de um trabalho nosso, de uma conversa, e principalmente o olhar para a nossa cidade, a nossa segurança pública do cidadão itapirense. Também gostaria aqui de ressaltar que dentro desses investimentos teve uma doação de uma emenda parlamentar do deputado Alex de Madureira, a meu pedido, que ele nos contemplou também com uma dessas 15 viaturas, uma delas é
é oriunda da emenda parlamentar do deputado Alex de Madureira, a quem eu deixo aqui registrado. Meu muito obrigado novamente. Ontem, só aproveitando o gancho, terça-feira estive com ele na Assembleia e carinhosamente e atentamente para a nossa cidade me recebeu e fomos lá fazer especificamente dois pedidos para ele e tudo praticamente que vai dar certo. Então, agradeço mais uma vez ao deputado Alex de Madureira pela atenção. E para finalizar, também gostaria aqui de deixar registrado meus parabéns aí aos enfermeiros. Acompanho as falas do colega o Rogério Codongre, que me antecedeu e falou tudo. São os guardiões aí que cuidam da gente bem quando a gente precisa mesmo. Foi muito feliz na fala, viu, vereador? Então, deixo aqui registrado meus parabéns. Para terminar, também um parabéns a todas as mamães, que domingo será o Dia das Mães. Deixo aqui um Deus abençoe a todas elas. Infelizmente, também não tenho mais a minha, mas enquanto ela esteve aqui comigo, foi muito feliz. Muito obrigado, uma boa sessão a todos. Com a palavra, o vereador Leandro Sartori. Boa noite, mesa diretora, boa noite, demais colegas vereadores, boa noite aqui a imprensa presente, funcionários dessa casa, o público que assiste tanto aqui quanto também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Presidente, hoje não tem como, né, para nosso mandato, não entrar nessa tribuna e não comemorar a emenda que veio para a UBS do Assad e Alcice, a UBS da Zin da farmácia. Não tem como não começar, porque na quarta-feira, ontem no caso, a gente recebeu notícia e foi uma luta de 3 anos para essa emenda ser concluída. É uma coisa, foi fora do bom senso. Eu gostaria muito de até contar um pouco esse caso para vocês. Nesse caso da emenda, foram 3 da emenda. 2022 para concluir, para entrar no 2023 e foi. Quando nós chegamos aqui na Câmara, a gente, no início do nosso mandato, começamos a visitar algumas UBSs, conhecer tudo mais. E uma das UBS que nós visitamos foi a Albertino Lopes, que é a do Pé no Chão. E lá uma coisa que eu no caso, nosso mandato não sabia, que existia já um projeto para ter uma UBS Nossa de Alcice. E nisso a gente começou a pesquisar, tanto que no dia 16 de fevereiro de 2021 nós colocamos uma indicação nessa casa para que a prefeitura faça essa UBS. Porque nós descobrimos lá. E a gente não ficou tão em cima, porque não tinha muito o que fazer naquele momento, né? Indicamos, mostramos o problema e tudo mais. E começamos a ver outras demandas. Quando chega em setembro daquele ano, em 2021, no Conselho Municipal de Saúde, que já deixar, né, todos convidados aqui para o dia 14 de junho, seria muito importante a presença dos vereadores para esse Conselho Municipal desse ano 2025, lá em 21, na hora que os delegados dessa UBS da Pé no Chão defenderam que deveria ter a Nossa de Alcice, algumas pessoas assim, não precisa. E a gente concordou com os delegados, não, tem que ter uma lá. A demanda é muito grande do bairro. O bairro, a atual UBS, ela comporta mais ou menos 8.000 pessoas. É um número muito fora do normal, excessivo. Mesmo dos equipes, mesmo do mais, é fora do bom senso. A demanda foi mantida, foi aprovada no Conselho Municipal de Saúde, e a partir de então, vamos começar um outro momento. Vamos conversar com os deputados do nosso partido. Mostramos o problema, mostramos que existe, e entre setembro de 21 e junho de 22, uma emenda começou a nascer para essa UBS. Eu quero agradecer ao ex-deputado Raul Marcelo. Naquele momento ele estava no lugar da deputada Mônica Seixas. É ele que nos ouviu, ele que fez o primeiro ponto. E a atual deputada Mônica Seixas é que complementou essa emenda. A emenda vem em nome dela, mas também não podemos esquecer a participação do outro deputado, do Raul Marcelo. É interessante que aqui nessa casa tem um projeto de lei que dá um nome a essa UBS em 2013. Sim. E mesmo assim, a UBS não existe. Existe o terreno, a UBS não existe. Existe a equipe que está alojada na outra UBS, a UBS não existe.
E lógico, essa emenda é o pontapé inicial para que ela comece a existir. A gente, na hora que foi concretizar essa emenda, teve voz dissoante na Secretaria de Saúde, falando que não queria emenda, que não iria fazer. A gente teve que insistir lá dentro. Então, gente, foi uma coisa muito chata. Essa pessoa não queria aceitar a emenda. Assim, você não vai aceitar a emenda, a população vai querer a emenda. A gente fez um jogo duro lá dentro. Essa coisa é uma primeira vez que eu falo publicamente, se fala isso em roda. E a pessoa pegou e aceitou a emenda. Acho que até aceitou e zicou a emenda, né? Porque foi a emenda que ficou travada 3 anos aí, né? Ela aceitou e zicou ela, tal. Porque entrou no orçamento. A gente sabe, gente, que os vereadores aqui nessa casa, praticamente todos, já trouxeram emendas, já mexem com isso. A gente sabe que emendas chegam por volta do mês de julho, aqui na cidade. Algumas demoram um pouco mais, outubro. E a gente deixou rolar o ano, viu que não aparecia a emenda mesmo sendo impositiva. Passou o ano, não foi paga. Chegou em 24, o mandato da Mônica Seixas fez todo o esforço possível e imaginável. Essa emenda estava na Casa Civil, saiu da Saúde, estava na Casa Civil. E eu esqueci de agradecer um personagem. Eu tenho que agradecer que a pessoa me lembrou e tem que dar o nome também a essa pessoa que ajudou essa emenda a destravar na Casa Civil, que foi o prefeito Toninho Bellini. Ele também pegou e se intermediou essa emenda dentro da Casa Civil e destravou ela no final do ano passado. O que nos chateia é que a emenda chegou em Itapira, o pagamento em março, e não teve uma pessoa da prefeitura, não teve uma pessoa que avisou a gente continuava esperando a emenda. A gente chegou dia 10 de março e continuava esperando a emenda. Quer dizer, a gente tem muita boa vontade com a prefeitura, com a secretaria, ouve as demandas dele, busca demandas para eles, mas eles não tiveram esse momento com a gente, não tiveram essa troca, seguraram lá. Por quê? Porque eles sabiam que vai ter a cobrança. A cobrança essa emenda é o pontapé inicial para que saia o sonho do bairro, o sonho dos moradores. Importante para eles, essa emenda é extremamente necessária para dar esse pontapé inicial. Então, os moradores do bairro, da Cidade Alcice, nosso teto, e vai ser uma divisão muito importante, porque o pé no chão vai ficar mais para o lado do centro, que tem uma população mais envelhecida, e essa UBS vai atender uma população um pouco mais jovem. Então, é muito relevante. E vamos agora, fazer um novo ponto, organizar a prefeitura, para dar pontapé inicial, para que comece, enfim, esse sonho do bairro, a Cidade Alcice, ter a sua UBS, a UBS que tem nome Lazinho da Farmácia, inclusive. Obrigado, presidente, e só finalizando, perdão, eu sei que o horário já foi, aproveitar os últimos dias da festa de maio, sempre lembrando, dia 13, nosso dia mais importante, toda a questão da congada, tem alvorada às 5h30 da manhã, tem a congada às 9 da manhã, tem a procissão da Mãe Preta, tem às 5 da tarde. Então, acho que é um dia assim que nós, tapirenses, temos que estar sempre presentes e contemplar o nosso patrimônio material. Quem é religioso tem a parte da igreja e quem gosta da cultura tem a parte da congada também para completar. Obrigado e uma ótima sessão para todos. Com a palavra, o vereador Tiago Fontolan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que aqui nos honra com a presença, a imprensa e os nossos internautas, boa noite a todos vocês. Senhor presidente, ontem eu recebi através das minhas redes sociais uma cobrança. No dia 3 de abril, eu dei entrada aqui a uma indicação que solicitava uma manutenção e limpeza na rua Benedito Belli, lá no Jardim Tropical. E a rua já estava bem suja, com muito entulho, muito mato e muito lixo. A coleta de lixo também não passava por lá. Pois bem, senhor presidente, ontem a pessoa que me pediu lá em abril para entrar com essa indicação me mandou um vídeo onde o mato toma conta da rua. E o terreno é da prefeitura. Hoje, um terreno particular, ele recebe já o auto de infração, quando a denúncia chega para a prefeitura, e o proprietário, se ele fizer a limpeza em 5 dias, a multa é cancelada. Se ele não fizer, ele é multado. E está tudo certo, a gente tem que manter os terrenos da cidade limpos. Só que essa regra só está servindo para os particulares. E aí, o que me assusta é que se o particular não fizer a limpeza em 5 dias, é cobrado dele a multa, e a prefeitura faz a limpeza do terreno e se cobra a limpeza depois. Mas a prefeitura não está dando conta nem de limpar o terreno dela. Os moradores lá do bairro Santo Expedito, lá indo para o Storlup, na Avenida Mário Covas, fizeram a mesma reclamação de um terreno da prefeitura e em 5 dias a prefeitura não foi lá limpar.
e os animais peçonhentos dentro das casas era tamanho que eles fizeram vaquinha e juntaram dinheiro para mandar fazer a limpeza de um terreno que era da prefeitura. Então, senhor presidente, eu quero pedir encarecidamente à prefeitura que tome conta dos seus próprios, tome conta dos seus terrenos. É um descaso muito grande com a população. É a coleta de lixo que não funciona, é a coleta de reciclável que a gente hoje estava conversando aqui antes de começar a sessão, que tem deixado muito a desejar, é a limpeza pública que não funciona, mas assim, as guias todas estão pintadas no entorno da festa de maio. Não tem faixa de pedestre pintada, mas a guia com cal está toda pintada. A praça onde vai acontecer, a Praça do Henricão, onde vai acontecer o busto da Mãe Preta, está limpa. Quer dizer, então a gente só faz em evento? Só faz em evento, é isso? A gente precisa começar a cuidar do cidadão no dia a dia, porque todo dia é dia de fazer limpeza nessa cidade e não está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Para que eu faça uso da palavra, eu gostaria que a professora vice-presidente assuma a cadeira, por favor. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, internautas, público aqui presente, imprensa. Eu também tenho algumas indicações, reivindicações, quanto à questão também de estradas rurais, né? O pedido, hoje tem novos pedidos, eu também já fiz alguns, e estamos no aguardo aí das melhorias para as estradas, que é uma reivindicação do pessoal que moram, que residem, né, na zona rural. Então a gente sabe da importância dessas pessoas para muitos que trabalham, né, para escoar o fruto das suas colheitas, né? Então a gente vê que tem inúmeras reclamações, e eu peço novamente ao pessoal da equipe das estradas, né, que façam essas melhorias, porque agora está um tempo que não está chovendo, então é bom para arrumar a estrada, porque quando chove, né, fica difícil, estraga tudo o serviço, enquanto que agora vivemos um momento aí bom. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que está muita reclamação demais esses dias quanto à questão do lixo. A zona rural reclama, o pessoal da Vila Boa Esperança reclama, estão todos com o lixo pendurado na grade, assim, nos portões. Depois de 6 dias, né, vereador Maurício? Então o pessoal está reclamando demais da questão do lixo. E o pessoal, então, lá da zona rural também, todos reclamam da demora dessa coleta de lixo, né? É uma insatisfação muito grande, né? Porque o lixo é muito indesejável, né? Porque a gente sabe que ele vai acumulando, e a gente vê nesses bairros rurais, ainda acumula mais ainda, porque não tem essa frequência da coleta de lixo. Então eu vejo na Ponte Nova, que também o lixo ficou muito tempo lá parado, causando mau cheiro, causando reclamações dos moradores, os bichos peçonhentos, né? Então uma reclamação muito grande. E toda aquela redondeza ali lá do bairro do Recreio, vai tudo que lado para lá, né? Que liga ali com a Ponte Preta, também não está havendo a coleta de lixo. Então é uma reclamação muito grande. Então a gente pede, né, que essa questão que se resolva, ela vem se arrastando há tempo, e a gente acabou não chegando num resultado, né, que seja proativo em prol da cidade, né, essa coleta. Uma outra coisa também, que é a reclamação da Ponte Nova, é a questão, só tem 2 funcionários. Os 2 funcionários não dão conta da limpeza do bairro, porque aquela estrada que está mostrando no vídeo é uma estrada que liga o centro da Ponte Nova às ruas populares. Então o mar também já invadiu uma boa parte da estrada. Tem uma pessoa andando a cavalo ali. Então, acho que a parte que compete à CPFL, eu já oficiei a CPFL também, porque o mato até estava emaranhado no meio dos fios.
Então a gente vê a necessidade grande lá da Ponte Nova, da limpeza, né? De contratar novos funcionários, porque 2 não dá conta. O bairro é grande, é muito serviço e a população está reclamando demais. Quanto à iluminação, ficava quase a metade do bairro queimada, mas foi feito um trabalho, fiz um pedido por aqui também e foi feito as ligações para a empresa, eles foram lá e foi restituída a iluminação que estava faltando, sim, muitas lâmpadas queimadas. Então é uma reclamação muito grande do pessoal da Ponte Nova. Nós estamos abandonados aqui, Carlinhos. O Leandro esteve lá esses dias também, escutou essas mesmas reivindicações, porque é um bairro tão bonito que as pessoas que vêm, né, para cidades de Serra Negra, Águas de Lindóia, eles passam por dentro da Ponte Nova, né? Então acho que é um cartão de visita aquele bairro, muito bonito para ficar abandonado. A gente precisa cuidar melhor daqueles que nos elegeram para estar aqui. E eu também gostaria de falar que parabenizar o Leandro, que esse é um sonho do pessoal lá do bairro Antônio Assad, né, Maurício? Nós estamos aqui há mais tempo. Parabéns pela conquista. Não, eu conversei com o Dr. Rafael, daí ele era aquele senhor que morava na rua Francisco Grissério, era um farmacêutico, andava sempre de lambreta, o seu Lazinho, uma pessoa muito boa, merecida a homenagem, uma pessoa que batalhou pela saúde também. E eu gostaria também de falar que, quanto à questão da guarda municipal, é um trabalho muito bem efetivo da cidade, né? Uma guarda que a gente tem só que elogiar e trabalhar, ajudar a trazer recursos para a guarda, né? Eu sempre que posso reivindico ao Sampaio, como já foi feito outras vezes. Veio viaturas pequenas, mas veio grandes também. Mas a gente vai continuar trabalhando sim para o bem-estar da nossa cidade. É época da gente buscar os recursos, né? Eu também queria desejar um dia muito feliz para as mães, para todas aquelas que têm seus filhos, porque o amor de mãe é o maior. Tudo se troca na vida, mas se substitui, né? Mas a mãe nunca substitui o filho. O filho é exclusivo da sua mãe. Então, parabéns às que estão aqui, a vereadora Marisol, a Beth Manuel, a Edna, a Karen, a Patrícia, todas aquelas que daqui da casa que têm seus filhos, né? E vocês são pessoas abençoadas, porque a pessoa que dá a vida para um outro ser é uma pessoa iluminada por Deus. Que Deus as abençoe, que dê vida a todas as mães de Itapirense e também o pessoal da enfermagem, que dedica horas de sua vida ao lado, ali ao leito de uma pessoa doente. Eu sei quanto isso foi importante, que eu trabalhei por 20 anos, 10 anos no Bairral e 10 anos no Hospital Municipal. A gente sabe o quanto é importante a dedicação e o carinho das pessoas que trabalham na saúde. E a enfermagem é aquela que está presente na vida do paciente. Mesmo nas horas difíceis, nas horas alegres, às vezes um sorriso, um carinho ajuda a pessoa a melhorar. E a gente sabe o quanto é importante isso. A Beth, que trabalhou no hospital, trabalhou na Vila Ilse, sabe o quanto a gente sabe. O Rogério lá com Allan Kardec, o Bairral, o Maurício também na saúde. Então, todos aqueles que militaram na saúde, sabe o quanto é importante o trabalho da enfermagem. Um trabalho que não tem dia, não tem hora. Dia de Natal, dia de Ano Novo, pode ser a data que for, mas tem que estar lá cumprindo o seu horário, cumprindo a sua escala e respeitando aqueles que estão precisando. Parabéns a todos, que Deus os abençoe com vida longa e com saúde, e que tenham sempre a sua dignidade e o respeito dessa casa. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador André Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste. Subo nessa tribuna hoje, presidente. É um dia difícil,
tudo que está acontecendo. Até pouco tempo atrás, nós tivemos um amigo aí, Mireuvaldo Farabello, recebendo a sua aposentadoria, recebendo o seu voto de cidadão itapirense. E hoje, a partir de umas 4 horas da tarde, o pessoal tudo me ligando e mandando mensagem que o rapaz tinha falecido. O rapaz não faleceu, o rapaz está internado, está num estado grave, está lá lutando com a sua vida. Está aqui em Itapira mesmo, está no 3º andar. E eu estive lá com ele, antes de vir para a sessão, e só eu sei o quanto ele está lutando com essa vida dele. Para Deus nada é impossível, né? Então só basta a gente rezar e torcer para dar tudo certo. Quem sofre é os amigos, parentes, família, mas ele está lá, firme e forte, lutando. Se Deus quiser, ele vai sair dessa. Eu ia falar sobre a roçagem, mas hoje, como estou muito triste, então vamos deixar para a semana que vem. Deixar aí os parabéns também aí para o Dia das Mães, todas as mães da nossa cidade. Mas Deus também, perdi minha mãe muito cedo, minha mãe morreu com 48 anos, então já tive que se virar desde novo. E é só isso que a gente pode desejar. Quem tem sua mãe, que curte bastante sua mãe. Eu tenho minha filha, tenho minha esposa, tenho minhas irmãs, minhas tias. Nesse dia a gente comemora tudo junto. É só isso que eu tenho que falar hoje. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Maurício Cassimiro. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores. André, a notícia é muito triste. E o grande arquiteto aí leve o caminho do nosso irmão e seja o melhor para ele. E a gente fica muito triste que é uma pessoa bacana. Eu tenho uma boa amizade com o Farabello também e realmente ele vem lutando há muito tempo. E a notícia realmente é ruim e deixa, acho que, todos nós entristecidos com a situação. Eu queria expor 2 assuntos. Eu vejo que dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César, né? Então, hoje eu vim para parabenizar a gestão da doutora Sueli e também do secretário de Esportes, do Moisés. Eu tenho 2 pontos para falar. O Leandro não está aqui agora, mas queria parabenizar o Leandro também, porque existem coisas que são aqui. Bom, Leandro. É que eu gosto de parabenizar frente a frente, face a face, pela luta que já aconteceu. E o Carlinhos também. Eu estou falando do Assad Alcice. O Assad Alcice, desde 2013, que eu estive aqui na casa, nas eleições de 2012, eu tenho um público fiel e parceiro que está lá. O Carlinhos também tem um pessoal que está lá. E uma luta dessa UBS. Teve requerimentos meus para a construção de UBS, teve requerimentos do Carlinhos para a construção de UBS. Lembro bem, teve uma conferência municipal de saúde que o Carlinhos também estava lá no centro, no Centrão, e a gente estava defendendo a construção da UBS. Quando eu assumi novamente o mandato, a primeira coisa que eu fui conversar com a doutora Sueli, assim que ela assumiu, foi sobre a Assad Alcice. Eu e o Roger estivemos na pré-conferência de saúde solicitando a unidade básica de saúde do Assad Alcice. Eu fiquei muito feliz, Leandro, quando eu vi que tinha uma emenda sua, da Mônica Seixas. E aí eu fui entender, falei para o Leandro, onde está essa emenda? A gente conversou outro dia aqui na casa. E essa emenda, ela é impositiva e não estava paga desde 2022. Tem um site, Leandro, da própria Assembleia, que você consegue acompanhar as emendas. Todos os companheiros aí que quiserem entrar, podem entrar, vocês conseguem, principalmente as impositivas, de 22 para frente. As anteriores a gente não consegue acompanhar, mas dá para fazer esse acompanhamento. Cidade, parlamentar e tudo mais. E eu falei que aquela emenda do Leandro está parada. Né? E que bom que o prefeito conseguiu se movimentar, que bom que essa emenda vai vir. São R$400 mil, hoje uma OBS, ela fica quase R$1.200.000 a construção de uma OBS, mas o legal é o ponto específico, a conversa com a doutora Sueli, que esse é o ponto que eu queria chegar. E quando eu falei, doutora Sueli, tem uma emenda do Leandro lá, nós precisamos, faz muitos anos que isso precisa acontecer. E ela falou para mim, Maurício, se não tiver essa emenda, a gente vai alugar uma casa.
para pôr uma OBS lá, porque lá realmente já precisa. Mas se tiver essa emenda, a gente vai dar um jeito de construir. E a gente tem que dar de direito quando a pessoa tem palavra. E a doutora Sueli, a meu ver, é uma mulher de extrema palavra e fibra. E nisso eu quero já cumprimentar pelo Dia das Mães. Sei que a doutora Sueli não é mãe, mas ela tem um monte de filho adotado com ela. Queria deixar os cumprimentos para ela. E não poderia deixar também de falar do Moisés. Eu fiz um requerimento nessa casa de um projeto de lei, que foi de minha autoria. Inclusive, eu queria agradecer ao pessoal de Itapira News, que falou sobre o Saúde para Todos, falou da UBS, a Sadel Cícia, o pessoal do Gazeta também, o Gilmar, nosso querido amigo presente. E esse foi um projeto feito nessa casa, aprovado nessa casa, não foi possível implementá-lo na gestão do Paganini, e ele ficou num certo esquecimento. E prontamente também, por isso que eu falei, a gente tem que dar a César o que é de César. Prontamente, quando chegou esse requerimento ao Moisés, e ele é uma pessoa realmente voltada para a saúde, a parte de esporte ligado à saúde. O Moisés entendeu como um bom projeto e não teve diferença política. Ele foi imediatamente colocar em implantação. O vereador Mino também tinha feito uma indicação sobre essa situação na casa e só veio a corroborar. Ambas as situações vêm a beneficiar a nossa cidade, que é o intuito que todos nós vereadores estamos aqui. Existe oposição, existe situação, existe conversa, mas a construção daquilo que precisa ser feito para o município é a essência dessa casa. E eu vejo que o caminhar dessa casa, o caminhar da administração nesse momento, eles estão andando juntos, porque a população está sendo privilegiada. Apesar de oposicionista, a gente tem que dar a César o que é de César. Vereador inscrito para o pequeno expediente. Passamos para o projeto de decreto. Projeto de decreto de número 20/2025. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão itapirense ao senhor Manuel Nogueira, autoria professora Marisol. As comissões competentes. Projeto de lei complementar de número 13 de 2025. Aumenta os cargos na estrutura administrativa da Prefeitura. Autoria, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Ver qual os cargos. Então, dê a mensagem, por favor, cara. Questão de ordem. Poderia ser uma mensagem Ele ou vai os ler cargos? para nós. Excelentíssimo senhor presidente Carlos Alberto Sartori, temos a honra de encaminhar a essa Igreja Câmara Municipal para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar, o qual dispõe sobre o aumento de cargos na estrutura administrativa da Prefeitura, especificamente nos cargos de tutor educacional e veterinário. A presente iniciativa decorre da necessidade real e urgente de ampliação do quadro de servidores para garantir o bom andamento e a qualidade do serviço público prestados, notadamente nas áreas da educação e da saúde pública veterinária, setores que demandam reforço imediato em sua estrutura funcional. Esclarece-se que foi realizado o devido estudo de impacto orçamentário e financeiro nos termos da legislação vigente, o qual demonstra a compatibilidade na medida com a lei de responsabilidade fiscal e com o equilíbrio das contas públicas do município. Ante tais considerações, esperando que o presente projeto de lei seja acolhido e aprovado nessa Igreja Casa de Lei, solicito sua tramitação nos termos da Lei Orgânica do município de Itapira. Prefeitura Municipal de Itapira, 8 de maio de 2025, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Comissões competentes. Passamos aos projetos de lei. Projeto de lei de número 17, 2025. Altera o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de número 6.388, de 29 de abril de 2024, que institui o Banco de Horas no âmbito da Câmara Municipal de Itapira. Autoria Mesa da Câmara. Quer que leia? Não. As comissões. Passamos então aos pareceres.
Parecer de comissão de número 67, 2025. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as comissões que a este subscrevem estão das que foram exarar parecer ao projeto de lei ordinária 13 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta o transporte remunerado privado e individual de passageiros por aplicativos no município de Itapira, em conformidade com a legislação federal e da outras providências. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, contudo, com as modificações abaixo. Emenda modificativa de número 1 de 2025 ao projeto de lei 13 de 2025. Modifica os dispositivos do projeto de lei número 13 de 2025. Artigo 1º. Modifica o inciso 1º do artigo 7º do projeto de lei 13 de 2025, que passa a ter a seguinte redação: Carteira Nacional de Habilitação, possuir CNH válida na categoria B ou superior, contendo a observação de que exerce atividade remunerada, ficando vedado o transporte de veículos credenciados na categoria A. Artigo 2º, modifica o inciso 1º do artigo 8º do projeto de lei 13 de 2025, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 8º, para inciso 1º, conformidade técnica. Atender às características e requisitos de segurança veicular estabelecidos pelos órgãos competentes de trânsito, DETRAN e demais órgãos federais, e as eventuais normas complementares definidas pelo Poder Público Municipal em regulamento, em especial no que tange às condições de higiene, acessibilidade e conservação. A idade máxima do veículo fica a cargo das OTTCs. Artigo 3º, modifica o artigo 14º do projeto de lei 13 de 25, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 14. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, mediante decreto no prazo de até 90 dias após sua publicação, especificando os procedimentos e credenciamentos, detalhes técnicos e operacionais do serviço, parâmetros complementares de segurança veicular, tais como os requisitos de identificação visual, quantidade de portas, valores de eventuais taxas ou preços públicos, e as sanções administrativas aplicáveis em caso de infração. Quanto ao mérito, deixam a critério do colendo plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 7 de maio de 2025. Questão de ordem, 14, presidente. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do nobre vereador, está em votação. Aprovado por todos, o projeto virá à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Passamos aos votos de pesar. Voto de pesar de número 185 de 2025. Pelo falecimento da senhora Maria Inês Bagatella Vasconcelos, autoria Fábio Galvão dos Santos. Hã? Voto de pesar de número 186, 2025. Pelo falecimento do senhor Maurício Stolfi de Melo Sartori, autoria Carlos Alberto Sartori. Faremos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos.
com os falecimentos aqui, eu só gostaria de ressaltar que a dona Maria Inês era uma artista, ela fazia todas essas roupas, essa roupagem das igrejas, tanto as dos santos como as dos altares também. A Maria Inês era filha da dona Licinha Boretti, do seu Bagatela, que antigamente teve um armazém lá na rua Francisco Glicério. E o sogro dela foi um professor aqui, um professor famoso, Sóstenes Vasconcelos, que também disputou na política como candidato a prefeito. E ele foi depois, viveu mais de 100 anos, morava em Brasília. Então a Maria Inês nos deixou esses dias, uma pessoa muito querida. E o Maurício era filho dos saudosos Dr. José Alberto de Melo Sartori e da dona Fanny Stolfi, né, também jovem que faleceu. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos para que a gente possa conversar com a Edinúbia, para que ela venha aqui representando o Condim. Então a gente vai estar conversando com ela por 10 minutos. Então a sessão está suspensa por 10 minutos. Pode ser aqui mesmo, Edinúbia? Que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Siqueira, Carlinhos Sartori, Presente. Carlos Brisa, Edson da Autoescola, Beth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Maurício Casimiro de Lima, Rogério do Allan Kardec, Tiago Fontolan. Presente. Passamos aos requerimentos. Requerimento de número 330 de 2025. Um voto de congratulação com a senhora Ellen Paganini Lanzoni pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 26 de abril, autoria Rogério do Allan Kardec. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 331 de 2025. Voto de congratulação com o senhor Ronan Junqueira Cavalaro pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 26 de abril, autoria Rogério do Allan Kardec. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 332 de 2025. Voto de congratulação com a AIPA Guarda-Mirim pelos 61 anos de fundação da entidade, celebrado no último dia 1º de maio, autoria Carlos Brisa. Ordem do dia, vereador autor. Requerimento de número 333 de 2025. Voto de congratulação com o estimado casal Sr. Marco José Serafim e Sra. Márcia Marioto Serafim, pela comemoração de 30 anos de casamento, bodas de pérola, celebrado dia 29 de abril, autoria Fábio Galvão. Pela ordem, presidente. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Eu requeiro que o 334 seja lido na íntegra. Como requer? Um voto de congratulação com o estimado casal, senhor Flávio Aparecido Araújo e senhora Adeilza Gonçalves de Araújo, pela comemoração do seu sétimo ano do projeto solidário de doação de marmitex às pessoas de baixa renda ou de vulnerabilidade social, celebrado no dia 2 de maio. Requeremos a Vossa Excelência ouvir do colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o estimado casal, senhor Flávio Aparecido Araújo e senhora Adeilza Gonçalves de Araújo, pela comemoração do 7º ano do projeto solidário de doação de marmitex às pessoas de baixa renda ou de vulnerabilidade social, celebrado no último dia 2 de maio. Há 7 anos, a Deilza e o esposo começaram um projeto solidário de doação de marmitex para as pessoas em situação de rua e pessoas vulneráveis. Mesmo sendo de família humilde e muito simples, mas com muito amor, o casal começou a distribuir marmitex pensando em saciar a fome das pessoas menos favorecidas.
Com o passar do tempo, o projeto foi ganhando proporções e aumentando o número de marmitas doadas. Isso porque muitas pessoas que ficam sabendo do projeto se solidarizam e fazem doação de alimentos. Atualmente são atendidas mais de 50 pessoas. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 7 de maio de 2025, autoria vereador Carlos Brisa. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Questão de ordem, presidente. Palavra, Gostaria de requerer a leitura na íntegra dos requerimentos 335 e 336. Como requer, vereador? Um voto de congratulação com a construtora Construcasa pela comemoração dos 10 anos de atividades em nosso município. Requeremos a Vossa Excelência ouvir do colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a construtora Construcasa, na pessoa do proprietário fundador Oséias Ferreira do Couto Filho, estendido à sua família e colaboradores pela comemoração dos 10 anos de atividades em nosso município. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê a ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 7 de maio de 2025, autoria vereador Fábio Galvão. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 336. Um voto de congratulação com o nadador itapirense Ricardo Rocha Pereira pela conquista do primeiro lugar na 9ª edição da Ultramaratona Aquática da Ilha do Mel. Requeremos a Vossa Excelência ouvir do colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o nadador itapirense Ricardo Rocha Pereira pela conquista do primeiro lugar na 9ª edição da Ultramaratona Aquática da Ilha do Mel. A prova foi realizada no dia 20 de abril, onde Ricardo Rocha competiu no trecho mais longo da prova, 23 quilômetros, pelo mar que banha a Ilha do Mel, litoral da região do Paranaguá, estado do Paraná, percorrendo o trecho no tempo de 4 horas, 50 minutos e 48 segundos, e ainda consagrando-se campeão geral na competição. Merece, portanto, o reconhecimento e as homenagens desse colegiado, como ora proposto pelo presente voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao ilustre homenageado da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 7 de maio de 2025, autoria Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Pela ordem, presidente, palavra, peço a retirada do 337 para melhores estudos. Retirado pelo autor. Passamos, então, ao requerimento de número 338/2025. Um voto de Eu congratulação. gostaria que fosse lido na íntegra, por favor. Como requer. Um voto de congratulação com a comunidade católica do bairro do Tanquinho pela festa em louvor a Santa Cruz, celebrada entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Requeremos a Vossa Excelência ouvir do colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a comunidade católica do bairro do Tanquinho, na pessoa do padre Carlos Augusto Semencim, extensiva comissão organizadora, festeiros e fiéis, pela festa em louvor a Santa Cruz, celebrada entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 8 de maio de 2025, autoria vereador Carlinhos Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 339/2025. Um voto de congratulação com a senhora Gisele Massarotti pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 6 de maio. Autoria Rogério do Allan Kardec. Questão de ordem, senhor presidente. O próximo requerimento gostaria que fosse lido na íntegra. Está em votação o requerimento de número 339. O 340? Aprovado por todos. 340 na íntegra. Um voto de congratulação com o estimado casal, senhor Gustavo Bison e senhora Letícia Bison, pela comemoração de 19 anos de casamento, bodas de água marinha, celebrado dia 16 de maio. Requeremos a Vossa Excelência, ouvindo o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o estimado casal, senhor Gustavo Bison e senhora Letícia Bison, pela comemoração de 19 anos de casamento, bodas de água marinha, celebrado dia 16 de maio.
Justifica-se essa homenagem, antes de tudo, pela admiração às conceituadas pessoas que celebram 19 anos de vida conjugal. Fica marcado também o exemplo dado pelo casal em tempos atuais, em conservar unida a família e mostrar aos mais jovens o valor do casamento sacramentado. Ao lado de seus familiares, construíram uma legião de amigos, fundaram de maneira sólida uma relação que contou com o sacramento religioso e foi honrado pelo referido casal, exemplificando que o prometido perante Deus foi cumprido. Hoje em dia, onde relacionamentos são cada vez menos duradouros e descompromissados, propomos a consignação em ata do presente voto de congratulação ao casal extensivo, inclusive aos seus dignos familiares, igualmente merecedores da consideração e apreço de todos nós, vereadores desta Casa de Leis. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 8 de maio de 2025, autoria, vereador Rogério do Allan Kardec. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 341 de 2025. Voto de congratulação com a senhorita Sabrina Candreva pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 1º de maio. Autoria, vereador Dr. Maurício Lima. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 342 de 2025. Solicita informações referentes à realização da festa de maio nos anos de 2023, 2024 e 2025, incluindo gastos, receitas, contratações, estrutura de apoio e critérios adotados. Autoria, vereador Tiago Fontolã. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 343 de 2025, eu requeiro a leitura na íntegra, por favor. Moção de apoio pelo fim do confisco de aposentados e pensionistas, objetivando a célebre decisão final sobre ação direta de inconstitucionalidade de número 6.255, que inclui o julgamento conjunto de outras ações semelhantes, relacionadas à reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão uma moção de apoio pelo fim do confisco de aposentados e pensionistas, objetivando a célebre decisão final sobre a ação direta de inconstitucionalidade, ADI de número 6.255, que inclui o julgamento conjunto de outras ações semelhantes relacionadas à reforma da Previdência. É de extrema importância que a Câmara Municipal apoie a medida encampada pela Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, levando aos ministros do Supremo Tribunal Federal a defesa em favor dos direitos e da dignidade de aposentados e pensionistas que foram afetados pelo confisco de seus proventos. Esta brava parcela da população cumpriu seu papel dedicando sua vida ao serviço público. A grande maioria não possui outra fonte de renda, somente a aposentadoria ou pensão, sendo muito difícil conquistar uma nova ocupação no mercado de trabalho. O Supremo Tribunal Federal está analisando as ADIs que devem considerar inconstitucional o confisco das aposentadorias. A Corte já formou maioria a favor dos aposentados e pensionistas no julgamento por 7-3 para derrubar a contribuição das pessoas que recebem abaixo do teto do INSS. Atualmente, falta o voto do ministro Gilmar Mendes. Diante disso, solicitamos a apresentação e aprovação da moção de apoio com o encaminhamento à presidência e aos ministros do Supremo Tribunal Federal da decisão do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 8 de maio de 2025, autoria Carlinhos Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. A justificativa, vocês estiveram já ouvindo a leitura, eu acho que não é justo, né? As pessoas que contribuíram, trabalharam e agora, quando precisa de ter uma aposentadoria, ainda tem esse desconto. Os coitados, os professores, então, que né, é uma classe que sempre foi desprezada pelos governantes e ainda depois, quando mais precisa, quando aposenta, que os problemas de saúde acontecem, eles ainda sofrem esse desconto em suas folhas de pagamento. Eu acho que a gente tem que dar esse apoio sim e a gente tem que mudar isso, né? Eu acho que não pode ficar como está, né? E eu acho que unindo as forças
de várias câmaras, a gente vai conseguir o objetivo aí. Muito obrigado a todos. Passamos de imediato às indicações. Indicação de número 282 de 2025. Sugere a manutenção da mureta de proteção do córrego existente na rua José Ivaldo Fernandes, no Distrito Industrial Carlos Ionezawa. Autoria, Beth Manuel. Indicação de número 283 de 2025. Sugere estudos para alteração de trânsito na Praça Mojimirim, tornando a via de mão dupla a ligação na rua Rui Barbosa à rua Saldanha Marinho, eliminando assim o contorno da praça. Autoria, Beth Manuel. Indicação de número 284. Sugere correção da massa asfáltica de fronte à Sociedade Recreativa Itapirense no entorno da rotatória Emerson Eduardo de Godoy, o Jacaré, na Avenida Doutor Décio Queiroz Teles, no Jardim Guarujá. Autoria, Beth Manuel. Indicação de número 285. Sugere a substituição de lombada por faixa elevada para pedestres de fronte à UBS Doutor Décio Queiroz Teles, na Vila Ilse. Autoria, Beth Manuel. Indicação de número 286. Sugere a instalação de sinalização Sugere a instalação de sinalização área escolar com indicador de velocidade máxima e pintura de solo, devagar escola, nas EMEBs Professora Mariana do Carmo de Almeida Sintra, Professora Sandra Regina Manara Habitar Santa Lúcia, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria, Carlos Brisa. Justificativa, presidente? Qual a palavra, vereador? Essa indicação ela vai de encontro a pedido de pais e pessoas que buscam os alunos na escola, até porque as duas são localizadas em ruas de acesso de entrada e saída do bairro. E na Sandra Habitar, a gente até tem uma lombada próximo ao PPA e uma mais distante quando você acessa da rodovia. Mas a gente acredita que placas sinalizando ali que tem uma área escolar, que tem crianças e limitando a velocidade, tanto da Sandra Habitar como da Mariana, vai trazer mais segurança para os alunos ali e para os pais. Obrigado. Indicação de número 287. Sugere a instalação de refletores na quadra poliesportiva localizada no final da rua Júlio Reck, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria, Carlos Brisa. Indicação de número 288. Maria Amélia. 288, senhor presidente. É isso? Sugere a aplicação do Fumacê contra a dengue na região do Recreio Santa Fé, Campo Belo e suas adjacências. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Indicação de número 289. Sugere disponibilizar iluminação no Centro Comunitário Luiz Carlos Michelini, na Penha do Rio do Peixe. José Carlos Michelini, na Penha do Rio do Peixe. Autoria, Carlinhos Sartori. É um pedido lá da população que foi roubado o relógio da luz lá, sabe? Os vândalos roubaram o relógio de luz. Então agora o pessoal está sem energia lá. Você falou em roubar o relógio. Eu me lembrei de uma situação. O busto do Davi, que tinha na Avenida... Roubaram o busto do Davi lá, que é, eu não sei se era de faz algum tempo. Com algum tempo. Nossa. É que eu acabei me recordando agora. A gente podia também pedir a recomposição dele. Roubaram, né? Também do Tite Cremasco na pracinha lá do Clube da Saudade. Tá. Coisa da feia, presidente. Indicação de número 290 a 2025. Sugere manutenção do telefone fixo da UBS da Vila Ilse. Autoria, Carlinhos Sartori. Então o pessoal está... Eu vou justificar aqui minha indicação. O pessoal está reclamando que o telefone fixo lá não está funcionando. Diz que foi em virtude de um raio que deu lá no sistema, acho que foi em dezembro.
E o pessoal está reclamando muito que não consegue falar lá na unidade. Então, é um pedido da população que eu trago aqui hoje para que providencie, né, trocar o PABX, o que for necessário lá para que facilite a vida da população, porque às vezes telefonando evita de um idoso sair até lá, né? Então, tendo um telefone funcionando vai facilitar a vida das pessoas. Indicação de número 291 de 2025. Sugere a instalação de placas sinalizando rua sem saída no início da rua Lindóia, no trecho acima da rodovia SP-147. Autoria, vereador Carlos Brisa. Justificativa, presidente? Com a palavra, vereador. Essa indicação ela é do outro lado da rodovia, onde dá acesso lá para o Palácio Del Vecchio. O que acontece? Já aconteceu, né, e vem acontecendo, às vezes carreteiros, caminhão de grande porte, ele, não sei se questão de GPS, alguma coisa, joga ele para dentro ali, não tem nenhuma placa indicando, e já aconteceu ali de ninguém entrar e sair, precisar desengatar carretas e causar um transtorno muito grande lá. E a gente entende que uma placa ali de rua sem saída ali, bem naquele entroncamento que dá acesso para a empresa em Comagre, eu acredito, quando você vai pela rodovia SP-147, que você acessa antes, porque tem uma placa grande de Canamparo e tem motorista ali que já se perdeu e entrou ali. E aí precisou desengatar rodotrem e o transtorno foi muito grande. Então ali, bem naquele entroncamento onde já tem uma placa marrom ali, falando sobre pontos culturais, se não me falha a memória, ali ao lado dela ali vai ajudar bastante. Obrigado, presidente. Aqueles que são mais velhos, acho que o Mino lembra que ali tinha uma saída que ela não parava ali. Ela passava e saía lá na estrada, nos Cunha, mas uma pessoa construiu bem na estrada, no meio do caminho, que lá era uma servidão antiga de passagem, acho que ela tinha mais de 100 anos, mas só que veio uma pessoa, construiu lá e fechou o acesso, não passa mais, porque saía lá nas mudas Cunha e saía no asfalto. Fecharam lá o caminho lá. Foi vendida as chácaras e uma pessoa fechou. Presidente, questão de ordem. Aproveitando que a gente está falando de rodovias e coisas do gênero, é sabido por todos aí que está num processo de duplicação do trecho que cabe da Recreativa. Isso. E para chegar até da divisa com Jacutinga. Sapucaí lá, Sapucaí. Né? Não sabe se vai ser feita toda ou não, mas eu já vi algumas duplicações terem muitos problemas. Foi o caso, por exemplo, aqui em Mogi, que tinha as passagens agrícolas. Sim. E foi um problemão que acabou tendo a duplicação e a gente tinha propriedade dos dois lados e não conseguia transitar entre as propriedades. Não sei exatamente o tempo, eu sei que o projeto já está em execução, a coisa está andando. Eu acho que a Câmara precisaria pensar exatamente num estudo de impacto nessa duplicação e onde haverá os pontos. Por exemplo, lógico, Leutério é uma região importante, Parão é uma região importante, mas tem muitas propriedades rurais nesse pedaço que podem ser prejudicadas. A gente tem que começar a pensar nisso. Aproveitando o gancho daquilo que o vereador propôs, Brisa, né? Que de repente a gente formasse uma comissão para que entendesse esse projeto que está em andamento. Sim. Há uma reclamação grande do pessoal que mora nessa parte da Rua Lindóia. Eles estão ilhados para lá. A reivindicação deles era que viesse margeando a rodovia e que saísse no bairro dos Pinheiros, ao lado daquela empresa de ônibus, porque eles teriam acesso ali, porque é uma dificuldade muito grande aqueles que moram para lá. E tem ainda uma empresa ali, né? Tem o pessoal lá, tem duas empresas ali naquela... Então, e ali o pedido é que fizesse margeando a rodovia uma saída ali na estrada dos Pinheiros, ali na estrada... que ali eles não precisavam entrar na rota ali da estrada, né? Que o pessoal reclama demais lá. Mas é um momento bom para a gente fazer isso, viu, vereador? Boa ideia.
Indicação de número 292 de 2025. Sugere a reforma do teto e pintura do ponto de ônibus coberto localizado na Avenida Ana Marangoni Padilha, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria, Carlos Brisa. Presidente, eu também queria justificar essa indicação. Com a palavra, vereador. Que essa Avenida Ana Marangoni Padilha, ela teve seu recapeamento feito há pouco tempo, um asfalto novo, e bem na calçada de passeio onde esse ponto está localizado, era uma área de mato onde é pertencente à empresa Cargill, né, e a prefeitura fazia o serviço de roçagem. E hoje a empresa vai fazer a calçada por toda a extensão. E o teto desse abrigo lá, ele está retorcido, né? Não está dando a cobertura necessária e também está bem apagado de pintura. Sim. Então a gente acredita que isso seja necessário e fica bem apresentável e com mais comodidade para quem faz uso. Obrigado, presidente. Indicação de número 293 de 2025. Sugere a construção de garagem na UBS Adolfo Altafini Riciluca, no bairro da Ponte Nova. Autoria, Leandro Sartori. Indicação de número 294 de 2025. Sugere disponibilizar novos horários de ônibus na Ponte Nova, principalmente nos finais de semana. Autoria, Leandro Sartori. Indicação de número 295 de 2025. Sugere a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro Jardim Araucária. Autoria, Leandro Sartori. Indicação de número 296. Sugere a instalação de proibido jogar lixo na Avenida Professor Finísio Marchini, na região da ponte do bairro Flávio Zac. Autoria, Leandro Sartori. Indicação de número 297 de 2025. Sugere reforma do telhado e pintura do velório municipal da Saudade. Autoria, Carlinhos Sartori. A justificativa é que está tendo goteira lá no velório e na sala da frente o forro já está todo estragado. Então estragou a pintura e está vertendo água lá. Então já tem alguns anos que foi uma verba conquistada por mim através do Carlos Sampaio, que construiu o velório. Então a gente tem que cuidar daquilo que tem, né? Eu acho que às vezes nem é uma reforma grande do telhado, às vezes com pouco serviço resolve, mas está pingando água lá no forro, então para dentro do velório. Então a gente precisa ver essa. Oi, na Saudade, naquela primeira sala. Ah lá. Reivindicaram por mim já também. Indicação de número 298 de 2025. Sugere melhorias na estrada municipal Paulo Vieira, no bairro Cercado Grande. Autoria, Carlinhos Sartori. Indicação de número 299 de 2025. Sugere melhorias na estrada municipal de acesso à Fazenda Mariópolis e Sítio Grande e demais propriedades dos Búbulas. Autoria, Carlinhos Sartori. Indicação de número 300. Sugere manter os sanitários do Parque Juca Mulato abertos até o mínimo às 23 horas. Autoria, Rogério do Allan Kardec. Indicação de número 301. Sugere melhorias na estrada municipal Timóteo Soares, IPI 165. Autoria, Carlinhos Sartori. Indicação de número 302. Eu requeiro que, por favor, a leitura na íntegra. Sugere a criação de uma força-tarefa a fim de zerar a fila para a obtenção do diagnóstico laudo que atesta o transtorno do espectro autista, o TEA. Indicamos ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com os órgãos competentes da municipalidade, elaborem uma força-tarefa a fim de zerar a fila para a obtenção do diagnóstico, o laudo, que atesta o transtorno do espectro autista. Sabe-se que hoje existem mais de 200 famílias itapirenses aguardando na fila de espera para que seus filhos passem pelo atendimento de neurologistas ou médicos psiquiatras a fim de atestarem o diagnóstico do TEA.
O laudo que atesta o transtorno do espectro autista é extremamente importante, pois serve como um documento oficial que confirma o diagnóstico. Ele é fundamental para garantir o acesso a direitos e benefícios, como a inclusão em programas de educação especial, adaptações no ambiente escolar, atendimento especializado, isenção de impostos, entre outros. Além disso, o laudo ajuda a orientar pais responsáveis e profissionais de saúde na elaboração de estratégias de apoio e intervenção adequadas às necessidades da pessoa com TEA. Desta forma, solicitamos especial atenção e urgência do Poder Executivo a fim de zerar ou, pelo menos, diminuir o tempo de espera para a obtenção do referido laudo. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 8 de maio de 2025, autoria, vereador Carlinhos Sartori. A justificativa dessa indicação é que é uma procura muito grande de mães aqui na Câmara para que obtenha esse laudo. Só que não é fácil, existe uma fila muito grande. Então, pensando-se, igual é feito o mutirão de cirurgia, mutirão de cataratas, então que se fosse feito também, neste caso, né, um mutirão com uma equipe especializada, comprar esse serviço para que essas famílias tenham esse laudo, né? Eu acho que seria uma coisa que ia ajudar muito as famílias. Eu acho que é difícil, né? A expectativa a mulher vir aqui. Leandro. Uma questão de ordem, presidente. Acho maravilhosa a indicação da Vossa Excelência, mas existiu um problema uma cidade vizinha aqui de Olambra, e existiu a contratação, o Mino sabe do que eu estou falando, sobre um grupo médico para fazer laudo. E fez parceria com a prefeitura, e de repente saíram quase, acho que foram 500 laudos, e não era bem isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu imagino que deva ser contratado, mas tem que ter um cuidado na idoneidade de quem vai ser o serviço. Esse é um cuidado importante para não prejudicar aqueles que realmente têm a necessidade e também para não macular o sistema. Presidente, há um projeto da PAI junto com o governo federal. Esse projeto era para ter se iniciado em outubro do ano passado. Infelizmente, um atraso de verbas. A verba agora está liberada. Então, imaginamos que vai chegar e pelo menos 200 análises. Então, isso vai... principalmente aquele atraso, né, de pessoas que estão há bom tempo vai chegar. Então, estou sabendo agora que chegou, liberou, então vai começar para... Imaginamos, breve que eu digo até o final do semestre, imaginamos que deve começar essa fila a andar. Então, a PAI faz um trabalho muito responsável sobre o tema aqui em Itapira e eles vão ficar coordenando essa parte aí com um projeto em parceria com o governo federal. Na semana passada foi aprovada uma verba, né, para a PAI, né? Isso. É uma verba que o deputado Sampaio que mandou. Sim. Acho que também... E vai ajudar para outras, mas essa é a parceria com o governo federal. Ah, que coisa boa, né? Isso é muito bom. Boa notícia, né? Presidente, essa verba que está vindo para estar ajudando é anual, mensal ou é isso? Para 2 anos, para fazer uma análise de 2 anos. É um projeto de 2 anos. É com prazo para 2 anos. Prazo 2 anos. Que bom. Enganado, inclusive, existe perspectiva de possíveis números em relação ao número de habitantes. E a verba vem caseada ao tamanho do município para que se tenha uma abrangência. Então, a expectativa de número de novos pacientes ou de pacientes é X, a certo número de habitantes. Então, já vem uma verba específica para isso ao longo de 2 anos. É do governo federal. Né? Uhum. Só para finalizar, presidente, é crucial, por exemplo, para futuro centro de referência ao autismo, né? É crucial que tenha isso. É muito importante. Passamos então à leitura dos ofícios. Ofício de número 122 de 2025. Resposta ao requerimento de número 231 de 2025, de autoria do vereador Leandro Sartori, autoria Antônio Hélio Nicolai. Ofício de número 126 de 2025. Resposta ao requerimento 216 de 2025, de autoria da vereadora professora Marisol, autoria Antônio Hélio Nicolai. Também temos um convite aqui
do Parlamento da região do Circuito das Águas Paulista. Debate público sobre a concessão para a instalação de pedágios na região do Circuito das Águas Paulistas, dia 15 de maio, às 10h30 da manhã, na Câmara Municipal de Serra Negra. Autoria: Ana Bárbara Regiane Magaldi, presidente do Parlamento. Ofício da Ascorce, número 4, de 2025. Agradecimento pelo voto de congratulação em reconhecimento aos 14 anos de atuação da associação. Autoria: Joana Teófilo Soares, presidente da Ascorce. Tem um ofício de agradecimento também. Venho expressar meus mais sinceros agradecimentos a essa Câmara Municipal de Itapira pelo voto de congratulação e homenagens desse colegiado pela celebração do meu aniversário. Autoria: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira. Bora. Projeto de Lei Ordinária de número 12, de 2025. Denomina de Dr. Mossassi Mituzaki o Centro Cardiológico Municipal de Itapira. Autoria: Carlinhos Sartori. Vou pedir para adiar para a próxima sessão, que eu gostaria que o doutor tivesse presente aqui na homenagem. Está em votação o pedido de adiamento. Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária de número 13, de 2025. Regulamento de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos do município de Itapira, em conformidade com a legislação federal e da outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. São duas discussões, também tem projeto e emenda. Está em votação, em primeira votação, o projeto de lei. Aprovado por todos. Está em primeira votação a emenda modificativa de número 1 de 2025. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Tendo em vista a aprovação por unanimidade do projeto de lei e da emenda, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. É regimental o pedido do nobre vereador, está em votação. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei ordinária de número 13 de 2025. Aprovado em segunda votação. Está também em segunda votação a emenda modificativa de número 1 de 2025. Aprovada por unanimidade. Aprovado o projeto e a emenda. Justificativo, presidente. Qual a palavra, vereador? Ano passado nós votamos contra um projeto desse mesmo teor, um projeto que vinha com conteúdo inconstitucional, que tentava, dar jeito de bloquear algumas ações dos aplicativos na cidade. Esse ano nós votamos a favor porque essas resoluções foram sanadas, então o projeto vem para dar segurança tanto ao motorista como também agora aos cidadãos. Então, usuários, acho que usuários. Então, nesse caso, a gente mudou o voto. Ano passado, votamos contra devido a essas implicações. Esse ano, estamos favoráveis devido a isso. Justificativa, senhor presidente. Com a palavra, vereador. O projeto que foi aprovado por essa casa o ano passado, que tinha todos os seus pontos inconstitucionais, o PL levou essa discussão ao Ministério Público, e o Ministério Público, ao consultar a prefeitura tirou aquele projeto do ar,
mandando esse projeto hoje, né, reformulado, constitucional. A discussão nas comissões foi uma discussão saudável. Nós trouxemos os maiores interessados para essa casa, que são os donos, motoristas de aplicativo e motoristas de táxi, e, em conjunto, construímos esse projeto que está sendo aprovado nessa casa hoje, o projeto e as emendas que surgiram dos próprios motoristas e donos de aplicativo. Então, parabéns a essa casa pela aprovação do projeto. Justificativo. Com a palavra, vereador. Eu queria parabenizar a casa por todo o entendimento e discussão que aconteceu. Foram chamados os representantes, inclusive taxistas, que não são representantes diretos, mas são envolvidos também sobre a iniciativa que está sendo aprovada em casa. Foi construído o projeto. Nós, na casa, modificamos o projeto em alguns pontos. Parte dela em relação ao entendimento da casa, parte em entendimento aos donos de aplicativo atendendo. E o sentido real dessa casa foi exercido dentro desse projeto. Será bom para a população. Tenho certeza que outros projetos com a mesma construção vão ser acolhidos pela casa por unanimidade também. Parabéns a todos, né, que ajudaram a construir um projeto melhor. O entendimento com as pessoas, as reuniões que teve aqui, né, com o pessoal do táxi, o pessoal das Uber. Eu acho que isso é muito importante, esse diálogo, né? E a construção de um projeto de sucesso, né? Requerimento de número 80 de 2025. Voto de congratulação com a comerciante Rosângela Aparecida de Moraes, da Banca da Rose, ou Banca da Garapa, pela sua merecida aposentadoria após 40 anos de serviços prestados. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Estou de ordem, presidente. Com a palavra, peço adiamento por 10 dias. Está em votação o pedido de adiamento. Aprovado. Adiada a matéria por 10 dias. Os requerimentos de número 125, 2025, 146 de 2025, 207 de 2025 e 297 são os de minha autoria. Então eu requeiro também adiamento para a próxima sessão. Está em votação, aprovado por todos. Requerimento de número 306 de 2025. Voto de congratulação com o jovem Ederson Rodrigo Raposo Marinho pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria, professora Marisol. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra. Eu peço adiamento por 10 dias. Está em votação o pedido da nobre vereadora. Matéria adiada por 10 dias. Aprovada por todos. Requerimento de número 313 de 2025. Voto de congratulação com o atleta itapirense Vitor Belli de Carvalho pela brilhante participação nas maratonas internacionais de Milão, na Itália, e de Zurique, né, na Suíça. Autoria, Carlos Brisa, vereador. Pela ordem, presidente. Palavra. Eu requeiro adiamento para a próxima sessão. Está em votação o pedido do nobre vereador. Aprovado por unanimidade, matéria adiada para a próxima sessão. Requerimento de número 332 de 2025. Voto de congratulação com a AIPA Guarda Mirim pelos 61 anos de fundação da entidade, celebrado no último dia 1º de maio. Autoria, Carlos Brisa, vereador. Eu peço vistas, presidente. Vistado, matéria vistada pelo autor. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom retorno aos seus lares, um grande abraço para as vossas mães, para todos aqueles que estão ouvindo a sessão, para as avós que são segunda mãe, e também desejar a todos os profissionais da saúde que Deus os abençoe sempre, ilumine, que sempre
uma luz para os doentes que tanto necessitam. E uma boa festa de maio, né? Para todos, é uma festa que há 137 anos é realizada em nossa cidade. Que São Benedito também nos proteja e que sejamos felizes e que tenhamos prosperidade em nossa cidade. Muito obrigado a todos.